Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês 3 criptomoedas que o iniciante deveria começar a estudar sobre e começar a se interessar, ver como funciona e quem sabe comprar. Lembrando que não é recomendação de compra, só no caso o Bitcoin, que eu vou mostrar nessa frente, mas já dando spoiler. Mas eu acho que é necessário você começar a entender um pouco mais desse mundo e eu acho que essas 3 criptomoedas são mais fáceis de entender. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de começarmos, vou pedir para você deixar seu like se você gostar, comentar aí embaixo e se inscrever caso você queira apoiar a gente e tenha gostado do canal. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, essas são as 3 criptomoedas que eu separei para vocês. A primeira, dispensa comentários, Bitcoin. A segunda, Ethereum. E a terceira, o USDC e o USDT, que são meio que a mesma coisa, mas que são de protocolos diferentes, mas que têm a mesma função que ser pareado a dólar. Mas no geral eu separei essas 3 porque eu acho que é muito importante para vocês estudarem um pouco a fundo, porque Bitcoin, como eu falei, é a mais sólida, é a base de tudo. Ethereum seria o comecinho das altcoins, você começar a colocar apenas altcoins, e o USDC seria você colocar seu patrimônio em dólar. Então acho que seria importante você estudar, e eu vou explicar agora o porquê. Mas é importante você começar a estudar sobre elas se você realmente quer entrar no mundo cripto, porque no geral o mercado cripto gira em torno delas, tá? Bom, primeira, Bitcoin. Bitcoin só se fala isso hoje em dia, mas é a moeda que mais vale, é a moeda mais importante e ela é a base de tudo. Ela é considerada como uma reserva de valor. Ela é a moeda que direciona o mercado, ela que gera o ciclo. Então, assim, quando ela está em alta, as outras também sobem, quando ela está em baixa, as outras também querem, as outras também caem. Porém, como ela é a base de toda, ela tem um valor muito maior e ela tem uma limitação nela de 21 milhões de moedas de Bitcoin. Então, assim, esse número é escasso, então quanto mais tempo passa, mais pessoas vão comprando e a tendência é que o valor dela fica aumentando cada vez mais. Então, se você realmente quer ter seu patrimônio protegido em dólar e que seja contra a inflação, eu acho que é um bom caminho você começar a pensar sobre, começar a estudar, começar a ler sobre, começar a se interessar sobre esse assunto, porque eu acho que é um bom momento agora, principalmente, mas também é uma boa forma de você começar a entender sobre o Bitcoin. Então, eu acho que para você começar no mercado cripto, primeiro, pensar sobre Bitcoin e como funciona toda a sua estrutura, como funciona o protocolo, como que tem a valorização, como funciona o ciclo de halving, que aí você estará bem apto para fazer outras coisas no mercado. Aqui eu estou mostrando mais para vocês um gráfico dele, tá? Desde o começo dele até o dia atual, como vocês podem ver, a cada ano que passa ele só aumenta. É o famoso aumenta caindo, né? Ele vai subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. Mas como vocês podem ver, a cada ano que passa ele se valoriza mais e mais e mais. Ele é o único ativo do mundo assim que está valorizando mais que qualquer coisa no mercado. SP500, Bolsa Americana, Bolsa Brasileira, Selic, ele valoriza mais que todas elas, porque é um ativo que todo mundo está entendendo que ele é deflacionário, então ele não tem a inflação igual a nossa moeda tem, que é o real, ele não tem essa inflação. Então ele é algo que quanto mais tempo passa, melhor fica, porque ele é limitado, então não tem como emitir mais que aquilo. Então toda vez que o pessoal compra e vai passando o tempo, ele vai ficando cada vez mais caro. Mas por que isso acontece? Porque tem um processo de ciclo de halving, onde tem a geração dos blocos, mas aí é assunto para outro vídeo. Mas nesse aqui eu quero dar uma pincelada para que vocês fiquem mais cientes sobre e comecem a pensar sobre quando você querer falar sobre cripto. Então, quando você começar a falar sobre cripto, comece a pensar um pouco mais sobre Bitcoin, entender que ele é a base de tudo. Então, ele faz as coisas acontecerem. Como vocês podem ver, hoje o Bitcoin está no valor de 96 mil, tá? Dólares, está um valor muito alto. E tem momentos que no mercado de baixa que está 25 mil, então é uma grande oportunidade de você começar a acumular, além de que você vai estar conseguindo dolarizar o seu patrimônio e fugindo da nossa inflação, que é tenebrosa. Bom, o segundo aqui, Ethereum. Ethereum, o que é esse Ethereum? Ethereum seria as altcoins, né? Começando nas altcoins. Altcoins nada mais é do que todas que não é o Bitcoin. Então, tudo que não é Bitcoin é altcoin. Mas aí eu posso fazer algo mais específico para vocês, meio que um cursinho, ensinando de forma gratuita como funcionam as coisas no mercado. Mas o Ethereum, ele também surgiu depois do Bitcoin. Depois do Bitcoin, ele foi a que surgiu, a criptomoeda assim que surgiu. E depois que existiu o Ethereum, ele abriu um leque muito grande para esse mundo gigantesco que nós temos, de DeFi, de outros altcoins, de empréstimo, porque ele é um protocolo inteligente. Então, assim, a partir dele a gente consegue fazer coisas com o mercado, a gente consegue emprestar, comprar, gera uma taxa. Então, assim, ele que faz tudo mover. E ele é a mãe de toda altcoin. Então, assim, ele, de certa forma, comanda as altcoins. E ele é a base de tudo. Ele é a camada 1, vamos dizer assim, que o pessoal chama. Ele que comanda tudo lá em cima. Porém, ele tem aquela relação com o Bitcoin. Então, quando o Bitcoin sobe, o Ethereum também sobe bastante. Porém, quando o Bitcoin cai,
o Ethereum cai muito mais. Então, assim, tem uma correlação, de certa forma, porém o Ethereum ele sofre mais essa volatilidade. Então, quanto mais sobe o Bitcoin, mais ele sobe. Mas quanto mais cai o Bitcoin, mais cai ainda o Ethereum, tá? Mas como vocês podem ver, hoje em dia, ele tá, no dia 19/2, tá $2.000. Então, assim, é um bom momento você começar a pensar sobre, começar a estudar sobre Ethereum também. Se você quer realmente entrar no mundo cripto, comece a estudar sobre Ethereum, comece a ver como que funcionam os protocolos, como que é o ecossistema todo, como faz para comprar. Não que seja uma dica de compra, um conselho para você comprar essas moedas, mas eu acho que é bom você começar a se interessar. Eu acho que o único que você poderia comprar assim, sem medo nenhum seria o Bitcoin, mas mesmo assim, antes de comprar qualquer coisa, avalie o que está vendo, avalie o que está comprando, estude sobre o assunto para que você não fique perdido quando aconteça essa volatilidade no mercado e caia todo o preço, para você não ficar, ai meu Deus, perdi todo o patrimônio. Porque é um processo, é um ciclo, ele tem a cada 4 anos tem um ciclo, tem um halving, enfim, são muitas coisas que você precisa saber, mas de momento eu quero só que você tenha esse pezinho um pouco mais na água de entender como que funciona o mercado e quais são as mais seguras, vamos dizer assim, porque assim, hoje em dia tem um monte de altcoin, um monte de baboseira, um monte de besteira, e eu acho que se você começar por essas três, como vocês já podem ver mais uma aqui do ladinho, você estará no bom caminho, tá? Como vocês podem ver, tá um valor muito legal, mas ele nunca foi assim. Ele começou também lá embaixo. Como vocês podem ver, ele começou na casa dos 1.000, depois foi para 2.000, 4.000, depois desceu de novo. Então, assim, ele também tem essa volatilidade de lucro, ele consegue valorizar muito, mas também quando ele cai bastante. Mas é uma moeda que está se mostrando muito forte no fator tempo. Cada ano que passa está valorizando mais e mais. Claro que a curva de subida e descida está ficando menos, porque pode parecer que não, mas a Ethereum também é limitada, porque a sua taxa de gás é muito cara. Então acaba que quando você compra, você acaba gastando nela. E ela fica meio que limitada, porque a taxa de gás é muito, muito cara. Claro que tem as camadas, a Layer 2, né, que são as segundas camadas, que aí você consegue ter um gasto muito menor de taxa de gás. Porém, na Ethereum em si, que é onde o pessoal mais confia, mais compra, ela é muito cara a taxa de gás. Então assim, meio que ela também é limitada de certa forma, mas também ela tem como ser gerada. Mas no geral, ela é uma altcoin muito importante. Ela só não chega a ser um Bitcoin da vida porque ela tem ainda outros fatores muito diferentes do Bitcoin. Na Ethereum você já tem um próprio fundador dela, tá? Todo mundo sabe quem é. Na Bitcoin tem aquela escassez de não saber quem é, tem aquela questão de curiosidade. Então outros fatores. E também ela veio depois do Bitcoin. Então assim, ela é como se fosse a mãe das altcoins. Mas a mãe do mercado em si seria o Bitcoin. E a outra, né, pá, encerrar essas três aí, seria o Tether, o SDT e o SDC, que é o SDC em si. Essas são o que nós chamamos de stablecoins, que são criptodólares, que são as moedas em dólar. Então assim, ela pareia de 1 para 1. Então se o dólar tá 5, essa aqui vai estar 5. Claro, como vocês podem ver, tá 0,99, ela tem uma variação bem pequena, mas em resumo, você está comprando dólar em forma de criptomoeda. E por que você compraria isso? Para você poder fazer um seu caixa, poder fazer uma reserva em dólar, seu patrimônio, conseguir criar uma rentabilidade em dólar, meio que tirar a sua moeda local, no caso do Brasil, que nós estamos, e colocar em dólar, para meio que dolarizar o seu patrimônio e cada vez mais ele tem a questão de se valorizar. Porque como vocês podem ver, há um tempos atrás, o dólar estava 6 e pouco e estava muito alto, então a valorização seria muito grande. Mas eu acho que é bom você começar a dolarizar seu patrimônio. E que não é muito mais fácil do que você realmente comprar numa agência de câmbio ou você realmente comprar uma ação. Eu acho que é muito mais prático comprar dessa forma. Porque, claro, mais pra frente eu posso falar pra vocês. Mas tem como você usar em cartão de crédito esses valores que você tem em dólares. Que ajuda bastante a você realmente viver com dólar. Mas como vocês podem ver, ele tem uma paridade de 1 para 1. Então assim, $1 é um SDC, claro que ele tem essa variação de 98, 99, mas no geral é 1 para 1, tá? Como vocês podem ver, o mercado deles, essa daqui de cima é do SDT, do SDC, perdão, e essa de baixo do SDT. Essa de cima, como vocês podem ver, ela teve uma variação muito maior do que a de baixo, porém a de baixo ela foi criada muito antes. O SDT ela foi criada muito antes do SDC. Quando o SDC foi criada, no começo teve um pouco de erros no protocolo que gerou esse pico de diferença. Então assim, subia mais que 1, ficava 1.4, descia para ficar 0.98. Mas como vocês podem ver, a diferença geralmente é 2 centavos, 3 centavos que muda. Não muda tipo assim de 1 para 10, não. Como vocês podem ver aqui, ó. Geralmente ela subiu até no máximo 1.04 centavos. Então essa é a variação do dólar. E geralmente ele é pareado, ele é meio que lastreado de certa forma, então é muito mais seguro. E querendo ou não, é uma boa forma de você começar a dolarizar seu patrimônio e estudar sobre, tá? Então acho que o SDC e o SDT são as mais seguras. Claro que tem outros
stablecoins, tem a DAI, enfim, tem outras variações, só que elas são um pouco mais diferentes porque muitas delas tem o USDC, tem o dólar em si, mas tem outros altcoins no meio. Então é tomar um pouco de cuidado com as que vocês compram. E para ficar mais seguro, como eu falei para vocês, para você começar a estudar sobre e ficar mais fácil de entender, acredito eu que o USDC e o USDT seja mais fácil, mais tranquilo de você estudar, de você entender como funciona e você começar a tirar o seu patrimônio do Brasil, tirar de onde você mora e colocar um pouco no mundo de cripto para que você consiga fazer investimentos de protocolos, você consiga fazer eles render, porque tem como você fazer essas moedinhas, vamos dizer assim, essas criptomoedas render lá fora, vamos dizer assim, colocar num protocolo de finanças e você consiga ter rendimento anual de 5, 6, 7, 8% ao ano, que é muito grande, ainda mais em dólar. Então você imagina você ganhando 5%, 6% ao ano em dólar. Sabe? É uma coisa muito gritante sabendo que o dólar está R$6, sabe? Então assim, é uma boa forma de você começar a estudar. Querendo ou não, você vai comprar muitas das vezes as criptomoedas com esse dólar ou esse USDC, esse USDT. Então assim, você tendo elas é uma forma de segura de ter seu patrimônio garantido. Você também pode fazer outras coisas com eles, claro que você precisa estudar bastante e entender como funciona o mercado como um todo. Mas como vocês podem ver aqui o gráfico, o gráfico que ele fica padronizado, ele fica lá no período de 1 para 1, não tem muita diferença, claro que tem essas variações que acontecem, mas geralmente acontece algum problema no protocolo, algum problema na própria criptomoeda, mas como vocês podem ver, o ano que passa, o ano muda, ele ainda continua de 1 para 1, tá? E lembrando, a USDT ela é a mais antiga, a USDC veio depois. E como vocês podem ver, no top 10 do mercado de utilização, de valorização, de market cap, né, de volume de mercado, de capitalização do mercado, as três que eu te falei, elas estão aqui. Tem também essa de XRP, essa BNB, essa Solana, essa Dogecoin, enfim, são outras moedas, são todas altcoins e eu acho que não é bom você começar por elas para estudar. Como eu falei, eu aconselho você começar pelo Bitcoin, depois ir para Ethereum, depois ir para o USDC e o USDT. Como vocês podem ver que elas estão entre os top 10, então sim, são moedas que têm muito valor no mercado, como vocês podem ver, tipo assim, tem mais de 56 bilhões de USDC, tipo assim, de valor nesse mercado, então assim, é um mercado muito grande, então um pouco mais seguro do que as outras. Essas daqui, XRP, BNB, Solana, você pode dar depois, talvez eu faça um vídeo depois sobre, mas são altcoins no geral, que tem a variação muito grande, e claro, tem como ter o lucro, mas tem que ser bem analisado, bem estudado, e ser utilizado num ciclo certo, tá? Não pode ser utilizado de qualquer maneira, porque senão seu patrimônio vai derreter muito grande. E acho que é isso, acho que essas são as três moedas que eu acho que vocês deveriam saber de começo, de princípio, caso vocês queiram entrar nesse mundo de criptomoeda, mundo de cripto, porque são as mais seguras, as mais tranquilas de entendimento e as primordiais. Então assim, quando tudo era mato, não tinha nada, primeiro veio o Bitcoin, depois veio o Ethereum, depois veio o Solana, primeiro veio o Bitcoin, depois veio o Ethereum, depois veio o Tether e o USDC. Eu falei Solana, não confundindo mais não. O USDC, Tether, Ethereum e Bitcoin são as que mandam em tudo, são as primordiais e as mães de todas as coisas. Então acho que seria bom vocês estudarem sobre, reverem sobre isso, ir mais a fundo, descobrir algumas coisas, entender como funciona, para aí sim, quanto mais conveniente vocês estiverem, vocês começarem a comprar. Claro, Léo, de recomendação, cara, Bitcoin eu acho que é o fundamental para tudo. Eu acho que quando se falamos de criptomoeda, Bitcoin é o que está mais tempo no mercado e valoriza cada vez mais, e é o que não tem erro, né? Aquilo que não tem erro. Claro que pode ser que um dia pra noite tudo quebre, tudo cabe e já era, mas tudo cair, tudo quebrar vai ser mais de $1 trilhão que vai pro mercado fora e todo mundo vai perder, porque, tem muita gente investindo nisso, muita gente, e não é só nós, é institucional, empresas americanas, chinesas, ainda mais agora em 2025, que as empresas estão financiando projetos, estão indo atrás do Trump também, então assim, o mercado ele tá muito de olho no Bitcoin. Mas é aquilo, tem muita coisa no mercado, tu tem que tomar cuidado com o que você vai analisar, o que você vai comprar e estudar bastante. Mas no geral, acredito que são essas três. Se você começar a molhar na pé nessas três, entendendo como funciona a estrutura, como é o desenvolvimento, tudo, você vai estar bem encaminhado e um pouco mais seguro nas suas ações. Mas claro, lembre-se, qualquer vez que for comprar alguma coisa, estude bastante sobre aquilo, não saia só comprando porque outro recomendou, outro falou, tenha conhecimento nas suas ações, entenda que esse mercado é muito volátil, então assim, 90 para cima, por cento, 90 assim, para baixo também. Então, mesmo que você ganhe muito, você pode perder bastante se você não souber administrar esse patrimônio, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que o vídeo de hoje ficou um pouquinho curto, mas eu consegui passar o que eu queria passar para vocês.
Como eu falei, agora o canal vai ficar um pouco mais para esse estudo de cripto um pouco mais intenso, sobre como fazer a gestão de carteira, como criar carteira, como configurar uma wallet, como fazer protocolo de DeFi. Tô pensando em lançar um mini curso para vocês de forma gratuita, porque eu acho que é importante todo mundo ter esse conhecimento, onde eu estaria ensinando vocês sobre algumas coisas que eu aprendi com outros cursos que eu tenho comprado, mas aí coisas mais pra frente que estou pensando. E é isso, se vocês gostaram, deixem um like, comentem sobre, compartilhem, deixem sugestões aqui embaixo sobre o que eu possa fazer para que possa ajudar vocês. Dúvida caso vocês tenham que eu possa responder, eu estarei estudando, respondendo sobre. Mas no geral é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo apoio, e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Beijão.